Olá, queridos amigos do canal Jesus no Leme. Que Deus, Jesus e os bons amigos espirituais estejam sempre com vocês, meus queridos e queridas, com todos da família. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre as escolhas das provas durante a encarnação. Algo tão interessante de estudar, porque nos dá a oportunidade de entender tudo aquilo que nós passamos na nossa vida durante a encarnação. E claro que a nossa base vai ser sempre, o Livro dos Espíritos. Então, na segunda parte, aqui no capítulo 6, na questão 258 até a questão 273, então tem muitas questões a respeito do tema. A gente vai fazer um resumo básico disso daí, que é para vocês terem o gostinho de, aqui no Livro dos Espíritos, aprofundar, estudar, porque afinal de contas, esse aprofundamento, nesse entendimento, nos faz poder compreender, resignar, entender o porquê do que nós estamos passando em cada situação da nossa vida. Então, a pergunta que muitos de nós fazemos: poxa, será que eu precisava passar por isso? Será que Deus que escolheu isso para mim? Por que Ele permitiu que acontecesse essa situação? Claro que a gente sempre, quando fala nisso, a gente fala sempre das nossas dificuldades, das nossas aflições, das nossas perdas, dos nossos reveses, não é? E claro que as coisas ditas boas, a gente sempre entende de que é uma coisa dada por Deus, né? Mas a gente às vezes não quer olhar as nossas dificuldades como sendo algo bom, porque Deus é bom, é misericordioso. A gente já viu isso nos atributos da divindade, né, em um vídeo passado, mas que não necessariamente tudo, né, que é ruim, né, é desagradável, né? Então, na realidade, o que acontece? Essas situações ditas, vamos dizer assim, ruins, elas podem não ser algo que nos tragam a felicidade vista do ponto de vista terreno, mas é algo que para o espírito é um passo importante na nossa evolução. Então, mas poxa, será que eu escolhi passar por uma dificuldade dessa? Então vamos ver o que é que diz o Livro dos Espíritos? Questão 258. Quando na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, esse é o significado de erraticidade, é o espírito que está aguardando, terminou a encarnação, está no mundo dos espíritos e aguardando uma próxima encarnação. Antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então nós escolhemos as provas que nós vamos passar. Claro que vai ser comentado aqui na parte A, 258, onde Kardec pergunta: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os amigos espirituais respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, nós temos o livre-arbítrio. Deus permite que algo ocorra conforme as nossas solicitações, da grande maioria, porque, de uma forma geral, na média, nós escolhemos, a média dos espíritos encarnados, nós escolhemos os gêneros de prova
Não necessariamente são aquelas mínimas situações, mas gêneros maiores, coisas, vamos dizer assim, mais globais que vão acontecer na nossa encarnação. E claro que comparando como se fosse uma prova na escola, você sabe mais ou menos quais são, né, vamos dizer assim, os assuntos que vai cair na prova. Você estuda antes, e isso, vamos dizer assim, é o ideal, né? Você vai estudar antes. No mundo espiritual, nós vamos nos preparar para aquela prova, mas não necessariamente nós iremos acertar a questão. Por quê? Porque na hora que você vai para a prova, né? Ou seja, durante o processo da aprovação, durante a encarnação, muitos fatores podem influenciar. Como, vamos dizer assim, podem influenciar lá na prova de alguma matéria na escola, na faculdade, você fica nervoso, você fica preocupado, ou então você teve algum problema que não se preparou para aquela prova. E na prova do encarnado, do espírito, o que acontece? Às vezes nós nos preparamos, mas quando chegamos no corpo físico, na encarnação, que a prova chega, apesar de nós termos a intuição, e nós termos o nosso anjo guardião, nós estamos muito poucos ligados à espiritualidade que pode nos sustentar nesse processo, levando a uma situação do cotidiano onde a gente só fique ligado à matéria e a gente só tem a visão material. E é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer essa chave maravilhosa do consolo de saber que nós escolhemos aquilo para que nós adquiramos virtudes. Então, ora, nós estamos num planeta de expiação e prova. O nome já fala. Então nós vamos ter expiações, nós vamos ter provas, mas a grande, vamos dizer assim, parte delas, dos gêneros, as grandes provações, nós escolhemos. É tanto que a gente vê às vezes, né, alguém passando por uma provação, algo muito difícil, um processo até expiatório, mas bem complicado. E nossa, que pessoa resignada, né, passou por isso. Olha, se fosse eu não ia ter condição de passar por isso. Por quê? Porque aquela prova, talvez você não precise passar naquele momento, né? Ou a sua prova talvez não consiga, por exemplo, eu suportar a sua prova, porque eu não estou preparado para ela, eu não fui preparado para ela. E nem você pode suportar a minha, porque você não foi preparado para a minha prova. Então, cada um é preparado no mundo espiritual para aquilo que vai passar. Então, por vezes, a gente não pode julgar as pessoas porque nós não estamos na situação delas. Porque às vezes nós temos reações diante das provações e nós julgamos os outros por aquelas reações porque às vezes a pessoa não consegue ainda, né, entender a situação que está passando. Porém, durante a encarnação, usando o nosso livre-arbítrio, nós resolvemos seguir às vezes rumos desordenados do programado. Não estava programado algumas situações na nossa vida que pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, eu tomei a decisão A, B, C, D, que não condizia com a lei de Deus, que não estava na programação. E aí, nós vamos passar por expiações e provas que não estavam programadas. E aí é complicado. Por que é complicado? Apesar da misericórdia divina, do auxílio espiritual, né, de entender tudo isso, nós não estávamos, vamos dizer assim, preparados para aquilo. Não era isso que estava na programação. E nós resolvemos dar uma virada de 180 graus, às vezes, na nossa vida, tomando decisões que não são condizentes com a lei de Deus. E aí, tudo fica numa estrada mais difícil de passar. Mas não,
claramente impossível. Ah, Júlio, se nós realmente não conseguimos, não importa. A encarnação, ela é sucessiva, iremos desencarnar e Deus irá nos dar uma nova oportunidade de recomeçar. Mas, com a doutrina espírita nas nossas vidas, nós podemos rever. E como diz Chico, se não podemos fazer um novo começo, que façamos um novo fim. Ou seja, que nós possamos, cada dia mais, estar em contato com os amigos espirituais. Que nós possamos, cada dia mais, estar em contato com o nosso planejamento reencarnatório. E se Deus quiser, nós iremos cumprir o passo a passo do que nós mesmos programamos para a nossa vida. Que Jesus os abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês e das suas famílias.